Na contramão dela. Na contramão. Boa noite a todos, boa noite aos irmãos, aos nossos amigos e também aos ouvintes que estão chegando pela primeira vez no nosso podcast Na Contramão. Hoje a gente vai conversar um pouco, vamos fazer um paralelo sobre as Olimpíadas de Tóquio 2020, que eu creio que a maioria de nós assistiu, né? E também a nossa vida cristã. Então a gente vai discorrer alguns pontos. Separamos 4 pontos para podermos tocar e eu espero que você que está nos ouvindo possa tocar nesses pontos e desfrutar e que Deus fale com você. Amém. Amém. Hoje a gente está com Priscila, vulgo minha irmã, Joyce e Danilo. E eu, Raquel. Acho que vocês já me conhecem. Então, quem vai começar agora, eu vou jogar a bola para Danilo. Espero que, assim como Priscila disse, vocês desfrutem muito. E aí, de casa, vocês possam estar invocando o nome do Senhor no Espírito para receber o que a gente vai falar aqui e orando por nós também, né? Amém. Danilo? Amém. E como Priscila bem falou, hoje a gente vai tocar alguns pontos relacionados à Olimpíada. E aí, nesse primeiro ponto, eu vou mencionar aqui uma reportagem que a gente viu, que fala um pouco sobre a história do nadador brasileiro. Há uma reportagem onde um nadador brasileiro chamado Fernando Scheffer, ele foi medalhista nos 200 metros livre e durante a pandemia ele mencionou que por conta de ter fechado, as piscinas, ele não poder treinar nelas, ele teve uma atitude bem inovadora. Ele, para não parar de treinar, ele resolveu ir treinar em um açude. E aí continuou ali com alguns amigos treinando durante o período em que ele não tinha acesso às piscinas, para não deixar de treinar. E a gente vê, pelo que a história mostrou agora nas Olimpíadas, que foi bem proveitoso. Todo aquele treinamento que ele teve no açude resultou na medalha que ele obteve de 200 metros. Né? Então, realmente, valeu a pena. Verdade. E aí, enquanto a gente vivenciou todo esse período de pandemia, foi um momento de muita aflição. A gente passou por as restrições, o medo por conta da doença e muitas outras questões exteriores que aconteceram que qualquer pessoa poderia, inclusive, até dizer não vou treinar mais não, que talvez nem aconteça a Olimpíada, porque durante um período ficou até uma certa incerteza, né? Será que realmente vai acontecer a Olimpíada? Essa vai ser cancelada, só vai existir a próxima daqui a 4 anos? Ou será que vai ser adiada, que foi o que de fato aconteceu, né? Mas lá no iniciozinho lá da pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. Tudo incerto, né? Tudo incerto. Mas ele permaneceu ali focado, treinando e permanecendo, fazendo o possível para poder estar bem preparado para caso a Olimpíada realmente acontecesse, ele chegasse lá disputando a medalha, e foi o que aconteceu. E aí fazendo um paralelo agora com a nossa vida cristã, que é como a Priscila tinha falado no início, isso parece um pouco também com a nossa vida cristã. A gente sabe que todo cristão, a gente recebe o Espírito, mas esperamos também a volta do nosso Senhor. A Bíblia mostra que o Senhor vai voltar, que Ele vai recompensar com galardão todos aqueles que foram perseverantes, continuaram ali sendo fiéis durante toda a sua caminhada cristã. Mas a Bíblia não mostra quando o Senhor vai voltar. Isso a gente não sabe. A gente sabe que Ele vai voltar, mas quando, ninguém sabe. Então, é meio que parecido com essa incerteza, né? Que o Fernando Scheffer passou. Ele sabia que ia ter a Olimpíada, mas não sabia quando. É a mesma situação nossa. E qual foi a atitude que ele teve? Ele foi lá, permaneceu treinando, como se realmente a Olimpíada fosse acontecer no dia seguinte. Né? Se acontecesse, ele estava pronto. E esse é o encorajamento para todos nós cristãos. Né? A gente tem que viver o nosso dia a dia, desfrutando do Espírito, desfrutando do Senhor, nos preparando como se o Senhor fosse voltar hoje ou amanhã, estivéssemos sempre prontos e preparados para a sua volta. Tem até uma mulher que disse, não me lembro o nome dela agora, que ela disse que a gente precisa viver, justamente, ele estava treinando, mesmo com as coisas adversas que surgiu, mas ele continuou. Tem uma mulher que diz assim, eu vivo
como se o Senhor fosse voltar, tiver na próxima esquina que eu for virar. Então, assim, Madame Guyon, ele continuou, ele foi perseverante, ele não desistiu, mesmo com as coisas ruins que aconteceu, né? Ele olhou para o foco, justamente, ele não desviou nem... Claro, no percurso ele deve ter pensado, meu Deus do céu, eu vou desistir, eu não quero mais, isso não é para mim. Mas ele continuou. Na hora que ele olhava para a medalha, para o foco, porque ele ia viver assim, foi um passo de fé que ele deu. Sim. Ele foi, ele não viu as adversidades, ele só foi, né? E você falou em foco, e aí tem um versículo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 25 e 27, que para quem está nos acompanhando aí também, acompanhar conosco, que Paulo faz esse paralelo também, mostrando que a carreira cristã é como uma competição, como a Olimpíada, por exemplo. E aí 1 Coríntios 9, versículo 25 e 27, Paulo diz o seguinte: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aí aqui nesses versículos eu chamo a atenção para quando Paulo diz: assim corro também eu, não sem meta. Quem é atleta, vai competir no atletismo, ele corre com objetivo, ele não corre de qualquer maneira, ele corre para chegar lá até o ponto final, né? Ser coroado com o primeiro lugar, e ele fica focado ali na pista, qual o percurso que ele vai fazer. E assim também somos nós. Nós estamos na vida da igreja, mas também temos uma meta. A meta é reinar com Cristo, quando Ele voltar, sermos arrebatados, estarmos com Ele. Então, a gente também tem uma meta. O corredor, ele não sai correndo na pista olhando para a plateia. Ele fica focado. E a gente também tem que estar focado e não se distrair com tantas coisas que o inimigo coloca para nos tirar do foco. E um outro ponto que diz aqui, ele diz: assim luto, não como desferindo golpes no ar. Um pugilista, ele não sai aplicando socos do nada. Ele vai focar em atingir o adversário. E aí é bem interessante que o próximo ponto, Paulo diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Paulo diz que esmurrou o próprio corpo. Então, se um pugilista ele está lá desferindo os socos para atingir o adversário, então esse versículo mostra que o corpo de Paulo era o seu próprio adversário. Então, o corpo de Paulo, a sua própria carne, era o adversário que ele tentava ali esmurrar e subjugá-la. Então, isso é um encorajamento para nós não darmos vazão à carne. A própria palavra do Senhor mostra que a carne é um adversário do cristão, e a gente não pode dar vazão a ela. E aí aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz isso. Gálatas 5,13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E o versículo 16 desse mesmo capítulo continua: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, nessa caminhada cristã, a gente tem que andar no Espírito diariamente, não só uma vez, não só no final de semana. A mensagem que a gente desfrutou, né, esse final de semana, até encorajar quem está nos acompanhando pelo YouTube da igreja, Igreja CG, o irmão Ian, na mensagem do sábado, ele até tocou nesse ponto. Ele disse que quando o Senhor voltar, ele vai voltar não quando a gente estiver desfrutando junto com os irmãos, ali todo mundo no Espírito. É muito bom, né? Aí seria ótimo. Se voltar aí, imagina o Senhor voltar numa conferência. Jesus, a gente já estava todo mundo vencedor. Todo mundo seria vencedor. Tudo certo. Seria Mas bom. aí Ian mostrou que a Bíblia mostra que o Senhor vai voltar quando nós estivermos nas nossas atividades cotidianas, diárias, né? Um vai estar no moinho, como diz os versículos, e um será arrebatado e outro será deixado. Então, isso é um encorajamento para que a gente possa exercitar o Espírito, estarmos em comunhão com o Senhor todos os dias, como se fosse um verdadeiro atleta, treinando todos os dias, com foco, alcançar essa recompensa, que é estar junto com o Senhor, reinando com Ele. Amém. Amém. Na outra conferência de jovens, eu fui muito encorajada, na última, no caso de julho, eu acho, não foi? E eu compartilhei na reunião de jovens assim, sobre viver, né, todos os dias. Eu estava tão assim, ainda, tipo, essa conferência internacional que está tendo, né, se vocês quiserem acompanhar, está no Instituto Vida para Todos. Eu
tava tão intenso, ainda agora tá tão intenso com as últimas conferências, as últimas mensagens, que assim, eu tô olhando pro espelho e dizendo, eu sou vencedora, entendeu? Entendeu? Porque se a gente não se manter assim, nessa vida de garra, de como Priscila fala em casa, com fogo nos olhos, você cai, você olha para o redor e diz, meu Deus, não dá para mim, eu desisto, vou ficar, eu já me decidi. Nós precisamos olhar para o alvo. Amém. Precisamos olhar para o espelho e dizer, eu sou uma vencedora, eu sou um vencedor, eu vou conseguir, Amém. Senhor me ajuda. Então, é isso, né? Amém. Quando o Danilo estava falando, eu lembrei que um dos empecilhos, né, que a gente encontrou nessa pandemia para viver assim a vida da igreja, para continuar correndo, foi a própria questão das reuniões, dos serviços. Eu acho que o único serviço que continuou funcionando foi o serviço de mídias, né? Mas as reuniões eram online e algo que impedia muito da gente desfrutar, pelo menos eu falo da minha experiência, né? É o conforto de casa. Várias e várias vezes eu terminei a reunião dormindo. Assim, o meu corpo estava cansado dos afazeres do dia, porque assim, a gente continuou estudando, né? EAD, e não parou. Assim, a questão mental, não parei. E em casa também fazendo as coisas, não parei. Eu estava cansada no final do dia. Então, não estar no local presencialmente foi um empecilho gigante para mim. Mas, graças a Deus que o Senhor, Ele é misericordioso, Amém. né? E Ele fala de novo e Ele vem nos chamar novamente. E eu espero, né, que agora, com essa volta gradativa, muitos irmãos sejam reanimados, porque eu tenho sido muito reanimada, assim, encorajada, né, com a palavra que está sendo dispensada para nós. Amém. Aleluia. Amém. E um ponto que Raquel e Danilo falou, imagina se esse atleta tivesse visto a situação, como estava, pandemia, ou foi adiada, e não tivesse treinado todos os dias. Ele não teria o verdade. resultado que ele tem no final. Exatamente. Então, do mesmo jeito é a gente. Mesmo na pandemia, como a Priscila falou, as reuniões não estavam presenciais, e aí volta, a gente fica, Senhor, eu preciso, eu anseio pelas reuniões presenciais, o meu espírito precisa. Mas se a gente tivesse desistido, olhado só para isso, e não desfrutado das mensagens, das conferências, de tudo que o Senhor nos deu nesse momento que não estava presencial, a gente não estaria tão forte com esse fogo aqui. É verdade. Então, do mesmo jeito, foi o que Danilo falou. Ele não teria o resultado que ele teve no final, de perseverar. Então, que a gente possa perseverar até o fim. Amém. E eu vou falar que nem Raquel, já sou uma vencedora. A gente Amém. tem que ter essa convicção. Vamos ter essa convicção. Amém. E assim, partindo já para o segundo ponto, né, que a gente vai compartilhar hoje, é a questão das regras, né? Porque, como a gente sabe, nas Olimpíadas, todos os jogos, né, o Comitê Olímpico naturalmente impõe regras para que sejam seguidas, para que tudo ocorra bem. E aí teve eu não vou conseguir falar o nome dele, né? Felicien alguma coisa, enfim. Que ele foi expulso das Olimpíadas. Gente, quão sério é isso, né? Porque um atleta, ele passa não sei quanto tempo se preparando e ele foi expulso por uma simples coisa, que ele desobedeceu uma regra que o Comitê Olímpico exigia. E foi justamente contra o Covid, foi justamente por causa da pandemia, desse vírus, né? Ele violou os protocolos, ele saiu do hotel sem autorização. Por mais que ele não tivesse em aglomeração, mas o Comitê Olímpico determinou que ele não podia sair, nem ele nem os outros atletas, né, que iam competir. E ele saiu e foi expulso, ele foi desqualificado. E aí, quando a gente traz para a nossa vida cristã, né, a gente precisa entender que a gente não tem um comitê olímpico de um homem exigindo que a gente faça algo, mas a gente tem um manual e a gente tem algo mais precioso ainda, que é o Espírito dentro de nós. Amém. A Bíblia, ela nos ensina e ela nos instrui
acerca de todas as coisas, né? A gente não tem a desculpa de dizer, mas eu fiz isso porque eu não sabia. Porque a Bíblia, a palavra, ela nos instrui e o Espírito que está dentro de nós, ele vai selando as coisas que a gente tem que fazer, né? As nossas escolhas, né? As nossas ações, o Senhor, ele vai falando conosco, né? E, assim, tem um versículo que foi citado no texto base, né? De onde a gente desfrutou, que é Zacarias 4, versículo 6, que fala assim... prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na versão King James, esse nem por poder é nem por violência, que no caso isso seria por nosso esforço próprio, né? Não tem como a gente viver a vida cristã, tá nessa corrida, né, que é a carreira cristã, querendo ganhar o galardão, né, se a gente for fazer por nossas forças. Não tem como, se eu estiver aqui por minha própria força, o Senhor não vai me usar como um limpo canal. Então, não é por meu mérito, não sou eu que faço as coisas, não é pelo meu querer, mas é pelo Espírito que está me conduzindo. Amém. Né? Então, até citou no texto base, né, que nós pegamos, que é impossível fazer a vontade de Deus por mim mesma, e é impossível agradá-lo dessa forma. Tem até o exemplo de Caim e Abel, né, que Caim, ele serviu ao Senhor, ele trouxe a oferta ao Senhor, mas não foi algo dele, né? Abel dependeu do Senhor, foi um fruto do Senhor. Enquanto Caim, ele fez o fruto do seu próprio trabalho, por violência, por lutar pela força dele mesmo. Então, que nós possamos depender do Senhor. E outro versículo, né, que eu toquei muito, foi Romanos 2, versículo 8 e 9, que fala assim, Romanos 2, eu acho que eu abri errado, mas eu vou já corrigir. Senhor Jesus, é Romanos 8, 2, tá, gente? Perdão. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando a gente faz algo para o Senhor, quando a gente serve ao Senhor no Espírito, produz vida. Amém. O Senhor fala através de nós. Mas quando a gente faz em nós mesmos, né, através da carne, produz morte, porque o fim daquilo que a gente faz na carne é morte, né? E algo que foi também citado, eu vou aproveitar até o que Danilo falou, né? Foi citado na reunião sábado pelo irmão Ian. Eu toquei muito nessa frase que ele falou, Senhor Jesus, que a minha... Senhor Jesus. Ai, cadê? Que permanecer no Espírito depende da minha busca. Aí você diz, Priscila, mas você não acabou de dizer que a sua própria força não vai fazer nada, não vai produzir frutos para o Senhor? Mas, irmãos, até para permanecer no Senhor, para buscá-lo, a gente precisa dele. Porque se for depender de mim mesma, eu passo o dia sem fazer leitura de Bíblia, de alimento diário, de livro espiritual, de ouvir louvor. Eu não vou ouvir porque eu quero. Mas eu preciso depender do Senhor até para permanecer nele e buscar ele. E uma ferramenta que eu amo, que assim me salva, é o invocar o nome do Senhor. Porque todas as vezes que eu estou fraca, que eu começo a invocar. E assim, quando eu começo a invocar, irmãos, eu não consigo parar. Eu vou invocando. E aí o Senhor, ele me liberta e ele me salva. E ele me conduz a buscá-lo, né? Então, que nós possamos assim, ter esse compromisso de buscar o Senhor, de depender dele para cumprir essas regras que ele tem nos proposto, né? Amém. Aleluia. Amém. Você está invocando, daqui a pouco você está orando, daqui a pouco você está... Ai, Senhor, então, vamos lavar a louça, né? Porque está complicado aqui. Ai, Senhor. Mas o Senhor, todos os dias a gente precisa ter essa busca diária
e reconhecer o Senhor no nosso dia a dia em tudo que a gente faz, né? Como Amém. a Priscila falou, diariamente vão surgindo oportunidades, a gente precisa reconhecer a presença do Senhor ali. Então a gente, Priscila falou um pouco aqui sobre invocar o Senhor, a gente invoca, a gente se volta ao Senhor e tem vontade de ir para a palavra, ler ali um versículo, mas a gente não está com a Bíblia o tempo inteiro, né, lendo. Exato, é verdade. Então, não é só quando a gente está com a palavra aberta ou invocando o Senhor naquele momento que a gente pode estar sendo guiado pelo Espírito. No nosso dia a dia, a gente pode ler aqui, hoje a gente leu esses versículos aqui que a gente está até compartilhando com vocês, mas pode ser que amanhã você esteja no ponto do ônibus, tem uma pessoa ali que começa a conversar com você e surge a oportunidade de você falar aquele versículo. E aí, não é você mesmo que vai lembrar do versículo, é o próprio Senhor que usa pelo Espírito, toca em você, Ele faz lembrar do versículo, e aí se você for fiel ao Senhor, compartilhar aquilo ali, aquele pouquinho, ali você está sendo guiado pelo Espírito, está no Espírito, levando vida para alguém e vivendo, de fato, o que o Senhor deseja, né? Que é que a gente esteja sempre pregando o Evangelho. Então, é uma forma prática da gente ver o viver no Espírito no nosso dia a dia. E a gente encoraja que todos tenham essa mesma prática, né? Verdade. Não espere só o final de semana, mas o Senhor vai se manifestando de várias maneiras. Essa que eu falei foi uma, mas às vezes a gente, já aconteceu comigo, já acordei de madrugada e ali me veio o sentimento de orar por alguém. Então, eu creio que ali não foi eu próprio que tive aquela atitude. Foi o Senhor, por meio do Espírito, que me ajudou a, naquele momento, ser útil a Ele, por meio da oração. Você estava Então, sensível, né? Sensível cada ao pessoa Espírito. tem uma experiência, né? A gente precisa ter essas experiências com o Senhor diariamente e ir vivendo assim no Espírito para que a vontade do Senhor seja feita, né? Não vai ser por nossa própria força. Amém. E me expondo um pouquinho, eu tive uma experiência dia 27. Gente, não é Só porque bater a eu sou data. boa de data, não, tá? É porque no outro dia teve o Avança Jovem, né? Então, marcou para mim, porque foi repetido tantas vezes. É dia 28, é dia 28, é dia 28, o Avança Jovem, que foi um dia antes. Então, é por isso que eu sei a data, que eu não sou boa com data. Mas aí eu tive uma experiência maravilhosa de que, ó Senhor Jesus, eu estava, assim, servindo no automático. Eu sabia que eu tinha que servir na limpeza, eu sabia que eu tinha que servir com os adolescentes, eu sabia que eu tinha que servir em várias coisas, mas estava no automático. Eu sabia que eu tinha que orar pelas pessoas, eu até ia, eu orava pelas pessoas, né? Mas não era o meu melhor do meu serviço, porque não estava sendo algo que eu estava me enchendo do Espírito. E o Senhor começou a me expor quanto a isso, né? Mas aí pai e mãe viajaram, a Raquel também, eu fiquei sozinha em casa. E eu comecei a lavar o banheiro, porque minhas experiências são muito na minha faxina, gente. Espero que vocês não se assustem, mas é bem assim. E aí eu comecei a invocar. E eu invocava de uma maneira tão desesperada que eu dizia, Senhor, vem aqui. Eu coloquei assim o Senhor num canto de parede e disse, Senhor, não aceito mais isso, eu não aceito ser exposta porque eu não estou dependendo do Senhor. E aí, irmãos, eu acho que eu passei uns 40 a 50 minutos só invocando. Invocando, e Senhor Jesus, me socorre, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E chegou um momento que, assim, eu comecei a chorar porque eu comecei a sentir o Senhor ali, como se o Senhor estivesse dizendo, tá, eu já estou aqui, o que é que você quer? E o Senhor, Ele veio e Ele fez algo maravilhoso. Ele me renovou de uma forma que eu não sei explicar. E eu até compartilhei com uma jovem amiga minha que eu disse a ela, eu passei umas 5 horas só orando. E aí parava de vir palavras na minha boca, na minha mente para eu falar. E aí eu comecei a falar hinos, a falar versículos para o Senhor, invocando. Irmãos, o resultado foi que, assim, o meu espírito se encheu de uma forma que, Senhor, só o Senhor sabe explicar, né? E eu consegui servir ao Senhor e produzir vida para Ele, porque a gente sente, né? Quando a gente faz algo no Espírito, selado pelo Espírito, a gente sente que produz vida. E aí, essa questão de seguir as regras, né? Os irmãos têm falado muito sobre como devemos proceder mediante a esse fim dos tempos. Então, quando a gente invoca o Senhor, que a gente tem essa comunhão, a gente sente, sabe? O Senhor selando aquilo ali. Amém. Porque foi justamente na experiência do Posso Orar por Você, né? Que aí eu senti o Senhor
falando por mim, o Senhor orando pelas pessoas por mim. Não eram palavras minhas, mas era o Senhor me usando. E aí, quando a gente segue isso, segue o que o Espírito está mandando a gente fazer, é maravilhoso. Então, eu encorajo você a, quando você estiver faxinando, Invoque o nome do Senhor. invoque o nome do Senhor, porque é muito bom. Fica a dica. Amém. Amém. E tudo que a gente já falou aqui, eu resumo em uma palavra: perseverança. É verdade, E amém. não desistir. Então, o irmão Ian, né, vai passar um pequeno vídeo de uma reportagem que fala de uma judoca, que é Mayra Aguiar. E depois eu volto para compartilhar o restante. Amém. E quem também superou uma grave lesão no joelho para conquistar uma medalha no Budokan, o templo do judô mundial, foi Mayra Aguiar. A brasileira não esperou nem um minuto de luta para grudar a sul-coreana pelo colarinho do kimono e não soltar mais. Ippon por imobilização e medalha para o Brasil. Mayra não segurou o choro ao lembrar da grave lesão que sofreu ano passado, que a deixou parada por 8 meses e quase a tirou dos Jogos Olímpicos. Estou muito feliz. Eu chorei igual criança porque realmente eu estava muito feliz. Eu acho que é sim a maior conquista da minha carreira, por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi. Mayra Aguiar é a primeira brasileira na história a conquistar 3 medalhas individuais em Olimpíadas. Ela foi bronze em Londres 2012, no Rio 2016 e agora no Japão. Foi muito importante porque foi uma medalha construída com muito sofrimento, muita superação. Agora é só comemorar aí esses recordes que a Mayra tem. 4ª Olimpíada, 3ª medalha, única mulher no Brasil. Amém, irmãos. Então, como foi visto aí pelos irmãos da reportagem, Mayra, ela passou por muitas dificuldades. Então, ela não desistiu. Ela até comentou que, por mais que tenha sido difícil, ela se sentiu angustiada, teve medo. Eu acho que ela até pensou em desistir. Eu, no lugar dela, pensaria. Eu ia desistir. Passou pelo monte de cirurgia, viu o sonho dela, a conquista, escapando da mão. Eu, se fosse no lugar dela, eu desfrutando, eu falei, Senhor, que perseverança. Então, ela falou que, por mais que esse tempo foi muito difícil para ela, o que fez ela motivar para avançar foi ela não ter desistido. Então, do mesmo jeito, a gente traz para o lado espiritual. A gente, na nossa carreira cristã, a gente tem dificuldades, a gente tem nossos altos e baixos, mas o que os irmãos nas mensagens falam é que a gente não desista, porque o Senhor, Ele nos dá motivação. Então, por mais que não vamos dizer que a nossa vida é flores, tudo bom, que não é. Sempre tem uma dificuldade, sempre tem o inimigo mesmo trazendo coisas que para nos tirar da presença do Senhor, mas a gente tem que olhar pelo foco. Amém. A gente não desistir. Porque até o irmão Esdras falou, baseado em Hebreus, que eu vou ler daqui a pouco, que por mais que todas as dificuldades for contrário, a gente buscar a presença do Senhor, a gente não desistir. Amém. Porque a gente sabe o que a gente vai ganhar com isso. Além de a gente ser preenchido, a gente vai conseguir e vamos ser vencedores e no galardão. Então, eu quero ler Hebreus 12, versículo 1 e 2, que fala assim: Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém. Então, na nossa vida secular, acontecem muitas coisas para a gente desistir, para a gente não ir à palavra, como Priscila falou, a gente não desfrutar. Mas o importante é a gente perseverar e não desistir da nossa carreira. E porque a gente faz assim, eu estou com isso, eu estou com aquilo, o Senhor não vai me escutar ou não tem um amparo, mas o Senhor está todo dia nos mostrando que Ele é nosso auxílio. Amém. E que Ele é nosso refúgio. Então, toda vez que a gente pensar em desistir, tá difícil, mas não prossiga,
Então, que a gente sempre possa olhar para o alvo. E toda vez que tiver dificuldades, angústia, porque todo mundo tem, dificuldades que acontecem no dia a dia, então que a gente possa realmente depender do Senhor, que nem Priscila falou antes. Se tem alguma coisa, fala com o irmão, mas primeiramente, todo mundo, acho que aqui já teve uma experiência, já teve dificuldades, mas quando a gente foi ao Senhor, orou, parece que o problema diminuiu. Porque se a gente depende do Senhor, se a gente vai nele para fazer tudo aquilo que, por mais que seja simples coisa, mas Ele nos ajuda. Ele está lá para nos levantar, para a gente conseguir completar nossa carreira. E não juntos, né? Com todo mundo. Amém. Exatamente. E às vezes, para não desistir, a gente precisa de companheiros espirituais, pessoas ao nosso redor para nos fortalecer. Porque o prêmio não é individual, ele é coletivo. E agora nós vamos passar um vídeo para vocês de outro exemplo das Olimpíadas, de 2 atletas. Então vejam aí o vídeo. Agora, Yara, um fato poucas vezes visto, aliás, raríssimo na história dos Jogos Olímpicos, não acontecia há mais de um século. Pois é, e foi emocionante, viu? E atípico, né, como diz. Foi no pódio do salto em altura masculino, gente. O italiano Gianmarco Tamberi e o qatari Mutaz Barksin dividiram a medalha de ouro da modalidade. A última vez que um título olímpico havia ali sido dividido no atletismo foi nas Olimpíadas lá de 1908. Isso mesmo, 113 anos atrás. Naquela ocasião, 2 atletas americanos venceram o salto com vara. Agora, na Tóquio 2020, como eram atletas de 2 países, tiveram 2 hinos nacionais tocados ali. E uma imagem que vai ficar clara para sempre na história olímpica. O italiano, inclusive, que comemorou muito, né, loucamente esse título e resolveram, então, dividir a medalha de ouro. Parabéns a eles, então, né, gente? Sim, a comemoração dele quase que chamou mais atenção do que a própria divisão do título, porque foi muito lindo, eles se abraçando, emocionados. E o quadro de medalhas? Quando falaram em espírito olímpico, né? É nisso que a gente tem de mirar. Pois é. Esse é um exemplo desse amor pelo esporte e a parceria deles, não é, Yara? Foi muito bonito de ver. Foi mesmo. Exatamente. Esse espírito esportivo aí que ela falou, para nós, é exatamente a vida da igreja em si. Assim, tá olhando para a meta com todo mundo. Tem uma parte em uma entrevista que ele falou assim, um dos atletas, né, que é Barchin, não sei falar o nome dele. Ele falou assim: ele é um dos meus melhores amigos, não só na prova, mas fora da competição também. Trabalhamos juntos, é um sonho virando realidade. Esse é o espírito esportivo. E a gente está aqui para passar essa mensagem. Essa questão de que eles eram amigos fora da competição também. Eles não olhavam apenas aquela questão de vencer, de coisa, mas eles se ajudavam entre si. E o prêmio, no caso, trazendo para a vida da igreja, né, para a nossa realidade, o prêmio é coletivo. A gente tem que se ajudar, basicamente. E tem outro exemplo que é de, inclusive, essa questão deles serem amigos fora da competição também. Você não só precisa ter amigo dentro de culto em culto, tipo, de final de semana em final de semana, só quando é para reunião. Não, os amigos que a gente constrói na vida da igreja tem que ser para a vida, entendeu? Tem que ser de tipo, no meio da semana, ei, tô indo aí para tua casa, viu? Prepara aí almoço para mim. Então, assim, tem que ser essa questão. Acho que aqui no Nordeste a gente tem mais essa prática, né? De, tipo assim, chegar na casa dos outros e, opa, deixa eu abrir aqui tua geladeira para pegar água. Então, assim, nós precisamos ser assim na vida da igreja. Ser amigos, ser companheiros espirituais. Muito mais que amigos, eu digo, companheiro espiritual. Essa questão de... Tem outro exemplo da questão de umas crianças com síndrome de Down, que elas estavam correndo numa competição. Aí, eles estavam correndo lá, né? E um deles caiu. E o que eu mais achei interessante, assim, foi eles terem voltado, todos, eles voltaram, levantaram o que estava caído, deram os braços assim e foram correndo. E quando eles chegaram, fizeram uma festa. Então, assim, esse mesmo espírito precisa existir na vida da igreja. Amém. Nós precisamos olhar para os irmãos, não com um olhar de tipo, vou ver isso aqui, vou só suportar mesmo, é só uma hora e meia, não preciso
Nós precisamos dos irmãos. Quem está do seu lado, por mais que você... não vou com a cara desse irmão. Você precisa ir com a cara dele. Entendeu? E você precisa... Digo mais, você precisa ser amigo dele. Você precisa ser amigo de todo mundo. Porque a coroa é junto. O Senhor nos botou na vida da igreja para a gente ganhar essa coroa todos juntos. Para chegarmos lá e ser uma festa. Porque não adianta você chegar lá no reino... Você vê... Exatamente. Quem já viu uma festa só, minha gente? Tem que ser todo mundo junto. Então, a coroa é coletiva. A gente precisa olhar uns para os outros e dizer, cara, tu tá ruim? Mas bora. A gente é vencedor, entendeu? Tá fraco? A gente lê a Bíblia junto. A gente invoca junto. Então, é esse o espírito que a gente tem que ter, né? Amém. Senhor Jesus. Falando outro exemplo, né, das Olimpíadas, teve aquela questão da Simone Biles, né? Que ela desistiu das apresentações solo, da competição solo. Ela era cotada a melhor ginasta, se não a melhor, eu creio que uma das melhores ginastas das Olimpíadas. E ela simplesmente desistiu, porque ela estava passando por pressões e tal, não queremos entrar nesse mérito aí. Mas o que eu quero tocar é que nas competições em dupla, ela competiu. E ela foi medalhista com a amiga dela lá, né? Então, essa questão, né? Sozinho, quando vem as pressões, a gente tende a cair, né? Tá mais fragilizado, né? Mas quando a gente tem alguém para lutar com a gente, para ir com a gente, né? Essa questão aí, estou chegando para preparar um almoço para mim. Quando a gente está mal, a gente precisa ter essa liberdade, né? Por isso que a gente precisa de, além de amigos, companheiros espirituais. Porque um amigo você vai chegar, vai almoçar e vai embora. Exatamente. Um companheiro espiritual, você chega, você almoça, você desaba perto dele, ele lhe supre, ele lhe faz levantar para você continuar correndo, para competirem juntos, né? Exatamente. Amém. Senhor Jesus. Até, só para complementar até o que vocês falaram agora, em 1 Tessalonicenses 5,14, tem um versículo que complementa, né, e reforça o que vocês falaram. 1 Tessalonicenses 5,14 diz, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, aí aqui, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longâminos para com todos. Então, vai ter momentos que vão ter pessoas desanimadas. Vão ter pessoas que vão estar um pouco fracas. Mas aí, se nós estamos ali desfrutando do Senhor, estivermos fortes naquele momento, é hora de dar a mão, ajudar, encorajar, para que essa corrida todos sejamos vitoriosos, né? Amém. Até 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Paulo até diz que esse prêmio não é só para ele, que era um grande apóstolo, foi usado muito pelo Senhor, mas era um prêmio que era possível mais pessoas também ganharem, que ele diz aqui, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, esse é um encorajamento para nós, amarmos a vinda do Senhor, vivermos cada dia esperando que Ele volte, mas tenhamos também o mesmo sentimento de Paulo. Eu quero esperar o Senhor voltar, mas eu não quero essa coroa só para mim. Eu quero que outras pessoas também ganhem. Amém. E aí, quando eu encontrar alguém desencorajado, eu vou lá e encorajo. Amém. Encorajo para vir para as reuniões, que na reunião a gente é encorajado. Amém. Ou só em estar próximo, muitas das vezes, já é um encorajamento, né? Muitas vezes eu já passei por isso. Estar um pouco desencorajado, aí o irmão Adriano vai lá em casa com a esposa, ele, naquele momento ali de comunhão, às vezes sem falar nada a respeito da palavra, eu já fico, Senhor Jesus, obrigado, que essa pessoa aqui já me trouxe vida. Amém. E eu já estou encorajada a estar de volta nas reuniões no final de semana. Amém. E a gente precisa ter essas pessoas próximas, né? A gente ter amigos que nos encorajam, que estão conosco, a gente pode até compartilhar as dificuldades que a gente está passando, e a pessoa às vezes traz um versículo que nos encoraja, às vezes pode orar conosco. Então, são muitas maneiras que a gente tem para encorajar os outros, né? Exatamente. Nós precisamos buscar companheiros espirituais. Eu tenho experiência no começo da minha adolescência, há uns 5 anos, sei lá. No começo, na minha cidade, eu não morava aqui em Campinas, mas na minha cidade, meus amigos, os amigos que eu tinha, era como aquele peso que eu tinha que alimentar eles. Eu não recebia aquela troca. Eu dizia, Senhor, eu estou cansada já, eu não aguento mais.
mas eu me apeguei com firmeza às conferências, aos retiros que a gente ia. Eu olhava, aí eu criei esses vínculos nas conferências, nos retiros, e ficava nas redes sociais, no WhatsApp, por exemplo, a gente conversava entre si. Na minha localidade eu só tinha amigos, mas nas conferências eu tinha companheiros espirituais, que, assim, não é querendo comparar, mas eu tenho a liberdade. Vale muito mais a pena você ter companheiros espirituais do que amigos. Ele fortalece, você cria uma base com eles. É muito interessante isso. Então, que nós possamos procurar companheiros espirituais, que em si são amigos também. Inclusive, Priscila, minha irmã, é minha amiga e é minha companheira espiritual. Ela disse aí que companheiro espiritual chora junto, fala junto, ri junto. Então, é basicamente isso que a gente vive. Arenga junto. Por vários... o principal, né? Leva ao Senhor. Levar ao reino faz com que a gente não se desvie da meta, né? A gente sempre olha para o mesmo alvo. Sempre que uma está meio fraca, a outra vai lá, oi, querida, tudo bom dia, boa tarde, boa noite, como é a vida, tudo bem? Então, é isso que a gente precisa ter, né? Senhor Jesus. Amém. E um ponto assim que não estava bem no texto, mas uma coisa que eu toco muito é que companheiros espirituais, eles têm a liberdade de também lhe expor. Fala pelo Senhor. Eu estou falando porque eu fui exposta por um amigo, no sentido... Ele não fez por maldade, mas principalmente por amor a mim, por saber que eu sou escolhida. Então, eu creio muito que o cuidado, né, ele não é só humano. Claro, conta muito. Mas se a gente tem só amigos, né, e não são companheiros espirituais, eles nunca vão chegar para dizer, olha, você está fraca, vamos. Não é por aí, não, vamos. O Senhor está lhe chamando, vamos. Ele nunca vai dizer, vá. Ele nunca vai dizer vá sozinho, ele vai junto com você, ele lhe sobe, assim, ele socorre. Então, essa questão de ter companheiros espirituais, além de amigos, é muito importante, né? Porque tem até uma passagem, né, de serem dois, porque é mais para casais, né? Mas, enfim, a gente usa também. Mas a gente usa para amigos e companheiros espirituais, né? Porque a gente precisa disso, a gente precisa estar junto, a gente precisa de companheiros espirituais que, quando a gente estiver fraca, ei, acorda, meu filho. Vamos acordar, Exatamente. O Senhor está lhe chamando. Né? Porque, por muitas vezes, eu pensei que ser amigo, ser companheiro espiritual era só... Alisar a cabeça. Mas não tem problema. Vai coisar. Não, mas isso não até... é assim, né? O importante, o que eu toco, não o mais importante, mas o que eu toco muito é isso, porque o Senhor, Ele também nos expõe através dos nossos companheiros espirituais, que chegam e dizem, o serviço. O verdadeiro amigo quer lhe ver nos caminhos do Senhor. Né? Exatamente. Então, se você, por algum momento, ali se desviar, se ele distrai, né? vai lhe trazer de volta. Né? Amém. E até, tocando no que Joyce falou sobre perseverar tem até a ver com isso. Ó. Pessoa que não se desvia de seu propósito. Então, às vezes, a gente desvia ali por algum motivo, mas aí vem o nosso companheiro espiritual e nos leva de volta para que a gente volte para o caminho. Então, não se desvia do seu propósito, mesmo diante das provações e sofrimentos. Então, são muitas situações. Às vezes é o pecado, às vezes é um sofrimento que a gente não queria estar passando por ele, nem provocamos, mas um companheiro espiritual nos dá força para superar, vai estar junto conosco para, juntos, vencermos. Aleluia. E até em Tiago 5,11, ele diz algo importante, até sobre essa perseverança também. Tiago 5,11 diz, a parte inicial, eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Então, que a gente possa ser perseverante. Essa palavra de hoje, como o Joyce bem resumiu no início, é para que a gente possa ser perseverante e continuar, não desistir, mas continuar nessa caminhada, né? Amém. Ajudando uns aos outros, como a gente está falando aqui no final, é importantíssimo. É verdade. Aleluia. E nesse versículo aqui, para concluir, diz assim, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. E a gente vê pela história de Jó que ali ele passou por uma grande provação, perdeu muitos bens, perdeu muitas coisas. No início a gente vê na história de Jó, mas aí no final
a gente vê que o Senhor restituiu muito mais do que ele perdeu. Então, valeu a pena ele ter permanecido no Senhor, porque a recompensa no final foi bem superior à que ele tinha desfrutado no começo. E a gente trazendo para a nossa parte espiritual, como a gente está falando aqui, vale a pena a gente continuar nos caminhos do Senhor, porque a recompensa que ele tem para nós é bem superior ao que a gente tem desfrutado hoje. Mesmo as questões materiais, seja até as questões espirituais que a gente desfruta hoje, certamente vai ser muito melhor a gente estar reinando com o Senhor no futuro, ter comunhão com Ele o tempo inteiro, pela eternidade. Já pensou? A eternidade na presença do Senhor. Então, não se compara ao que a gente tem hoje. Estar na presença do Senhor hoje, desfrutando do Espírito diariamente, vai valer muito a pena. Amém. Então, com essa palavra final, a gente finaliza, porque já estamos aí bem próximos de concluir mais esse programa. Esperamos que tenha sido muito encorajador para vocês, como foi para nós. Exatamente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Oh, Senhor Jesus. Amém. Então, Desfrutem, ruminem. Exatamente. E tenham companheiros espirituais. Exatamente. E vamos perseverar nessa carreira, que é o que vai nos dar um grande galardão. Amém. amém. Então, vamos finalizar orando, né? Agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos deu. Amém. Senhor Jesus, Amém. obrigado por essa palavra, Senhor, Sim, que nos Senhor. traz perseverança, nos faz caminhar, continuar te servindo, continuar desfrutando da tua pessoa, Amém. pois cremos que o Senhor, de fato, vai voltar e vai ter um galardão para todos nós. Amém. Abençoa os ouvintes, abençoa também aqueles que acompanharam pela internet. Amém. Senhor, que todos tenham ficado entusiasmados, com o coração fervorosos de espírito, para te servir e te buscar diariamente, sempre desejando, Senhor, a tua volta, para que possam reinar contigo, como nós aqui também desejamos. Queremos reinar contigo, Senhor. Ó Senhor Jesus.